Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e este vídeo é uma tradução de dois principais artigos publicados no site Archidiacre, sendo o segundo já uma adaptação de outro artigo de Dave Armstrong. Bem, o artigo que vai estar na descrição e no comentário fixado é atualizado regularmente e reúne calúnias feitas contra o Santo Padre, o Papa Francisco. É claro que não é exaustivo, seus inimigos os criam obsessivamente todos os dias, mas mostra como os métodos se repetem, suas frases são lidas fora de contexto, com um a priori tendencioso e ganham significados heréticos e escandalosos quando um mínimo de discernimento e a caridade o descartaria facilmente. Às vezes, chega-se ao ponto de elevar suas meditações, suas homilias ou suas palestras a um grau magisterial autoritário, quando na verdade qualquer católico pode discordar pessoal e respeitosamente de suas opiniões. Já foi refutado em outro lugar o argumento que consiste em dizer que tantas acusações provam que a catolicidade do Papa é duvidosa. Mentir e julgar precipitadamente, mesmo 1000 vezes, não torna a vítima culpada. Acima de tudo, cabe aos católicos mostrar caridade e abster-se de julgar com base na incompreensão. Apresentando primeiro a lista de calúnias. A primeira até a última. Ele teria declarado que o inferno não existe, teria declarado que a crucificação de Cristo é um fracasso, teria reconhecido a doutrina de Martinho Lutero, teria dito que um ateu é melhor que um cristão hipócrita, teria assegurado que os ateus iriam para o céu, se recusaria a evangelizar os ateus, teria dito que Deus deseja pluralidade religiosa em princípio, teria dito que Deus não é um ser divino, teria contestado a possibilidade de usar força armada, teria negado a santidade da Igreja, apoiaria a imigração em massa descontrolada, teria incluído hereges no corpo de Cristo, teria usado símbolos LGBT, teria rejeitado a busca do silêncio e oração, teria negado o título de vigário de Cristo, teria aprovado o culto a um ídolo pagão, teria negado a Imaculada Conceição. Claro, também trataremos os pseudo-erros da encíclica Fratelli Tutti, os pseudo-erros da sua exortação Querida Amazônia. Também acusam de que ele teria feito um ato de submissão aos líderes de uma nova ordem judaico-mundial, nova ordem mundial judaico-maçônica. Teria ensinado a laicidade do Estado, no sentido secularista, rejeitaria a evangelização dos não-católicos, ridicularizaria a igreja ou o papado usando o nariz de palhaço, pertenceria a uma rede de pedofilia, teria negado a transubstanciação, teria censurado os católicos por terem muitos filhos, teria aprovado os atos homossexuais, teria negado o milagre da multiplicação dos pães, teria dito uma heresia ao reconhecer a fé de Abraão dos muçulmanos, teria minimizado o pecado da carne, teria proferido uma heresia sobre a comunhão dos santos, teria ensinado que todos irão para o paraíso, rejeitaria a ideia de que a igreja possa guiar as leis, teria participado de uma cerimônia pagã no Canadá. Vamos agora para a primeira, de que teria declarado que o inferno não existe. Esta afirmação é relatada pelo jornalista socialista ateu Eugênio Scalfari, que teve uma conversa privada e não gravada com o Papa. O Vaticano imediatamente negou isso como uma citação falsa, dizendo: nenhuma frase colocada entre aspas deve ser considerada uma transcrição fiel das palavras do Santo Padre. Em 2013, Scalfari havia admitido, em um caso semelhante, que era muito possível que alguns dos comentários publicados não fossem compartilhados pelo próprio Papa. A acusação de negar o inferno já havia chegado, em 2014, propagada por sites que veiculam um exercício de ficção ou sátira. Às vezes, também tomam de seu contexto uma frase da Amoris Laetitia, que diz que ninguém pode ser condenado para sempre, porque essa não é a lógica do Evangelho. No contexto dos católicos divorciados que pecaram, obviamente não se trata de julgamento no futuro, mas de possibilidade constante de sermos perdoados durante nossa vida. Em 2014, o Papa Francisco declarou que os membros das máfias italianas iriam para o inferno, longe de dizer que ele não existia. Em 2015, ele também disse que o fechamento cada vez mais hermético em relação a Cristo condena ao inferno. Em 2016, ele lembrou que o inferno era um eterno abismo de solidão, em sua encíclica 19 de março de 2018.
o Papa citou Tiago 3,6, novamente mencionando o inferno. Uma coleção de suas menções à existência do inferno e do diabo existe num link também deixado no próprio blog que vai estar na descrição. Agora vamos para a segunda calúnia. Diz-se que ele declarou a crucificação de Cristo um fracasso. Em sua homilia de 24 de setembro de 2015, em Cuba, o Papa declarou: se às vezes nos parece que nossos esforços e nossos trabalhos faltam e não dão frutos, devemos lembrar que estamos seguindo Jesus Cristo, cuja vida, humildemente falando, se completa no fracasso da cruz. Agora fica claro aqui que ele está falando do fracasso do sentido humano, assim, isto é, de um ponto de vista pecaminoso. Isso diz, com razão, que apesar dos nossos esforços e dos nossos sofrimentos, que consideramos como fracassos, pode sair uma vitória maior como a crucificação. São Paulo também pronuncia a falsa concepção ao dizer que falou a maneira dos homens, Romanos 3,5. Em 2017, o Papa declarou numa homilia que a vitória de Jesus passaria pela paixão e pela cruz. Terceira calúnia. Ele teria reconhecido a doutrina de Martinho Lutero. Durante o encontro ecumênico, em outubro de 2016, os peregrinos luteranos foram recebidos na Sala Paulo VI. Declara que luteranos e católicos caminham no caminho que vai do conflito à comunhão, em memória das violências passadas, para avançar nas relações caritativas. No entanto, não se trata de dizer que a união doutrinal se faz, pois especifica: enquanto os teólogos continuam o diálogo no campo doutrinal, vocês continuam a buscar com insistência oportunidades de encontro. No final dessa ocasião, e só nesta ocasião, uma estátua de Lutero havia sido depositada, certamente para representar a presença dos luteranos. Nunca lhe foi dada qualquer veneração ou gesto especial. Um selo havia sido emitido pelo Vaticano na época das reuniões ecumênicas dos 500 anos da Reforma, representando Lutero e Melanchthon na cruz, mas no mesmo dia, com um selo de São Francisco de Sales, que foi um grande pregador contra o protestantismo. Não se trata, portanto, de reconhecer essa doutrina, mas da necessidade de não reproduzir conflitos violentos do passado, com base em divergências teológicas. Com efeito, o Vaticano, a respeito do selo, afirma: as diferenças teológicas foram acompanhadas de preconceitos e conflitos, e a religião foi instrumentalizada para fins políticos. Além disso, certamente, não é uma negação dos pecados que levaram à divisão, como nos lembrou o Papa Francisco, dizendo, abre aspas, o estudo atento e rigoroso, livre de preconceitos e polêmicas ideológicas, permite às duas igrejas, católica e protestante, hoje em diálogo e assumir o que era positivo e legítimo na reforma, e nos distanciarmos de erros, exageros e fracassos, reconhecendo os pecados que levaram à divisão. É por isso que é possível reconhecer erros, mas também qualidades em Lutero. Este que, por sua vez, não é a caricatura essencialmente demoníaca que algumas pessoas acreditam. Isso também é verdade para certos pontos da doutrina sobre as quais luteranos e católicos estão de acordo, em particular a salvação pela graça de Deus e não pelo mérito das obras. Em entrevista, sem peso magisterial, o Papa se expressou vulgarmente sobre a história dos primórdios do protestantismo ao reconhecer suas boas intenções em seu protesto de corrupção da Igreja. Havia mundanismo, havia apego ao dinheiro e ao poder. Nesta mesma entrevista, o Papa disse, mais uma vez de forma vulgar, sem ter tempo para entrar em detalhes, que hoje luteranos e católicos, com todos os protestantes, concordam com a doutrina da justificação. Neste ponto, muito importante, ele não estava enganado. No caso, isso era uma referência à declaração conjunta entre católicos e luteranos, não infalível, é claro, que concordava com os teólogos sobre a questão precisa de justificação, mantendo os anátemas do Concílio de Trento. Se a própria Igreja Católica tivesse expressado limites a esta afirmação, não é possível concluir sem pecado que o Papa reconhece o luteranismo em geral como uma fé verdadeira. Quarta calúnia. Ele teria dito que um ateu é melhor que um católico hipócrita. Louis France escreveu na manchete: um ateu é melhor que um católico hipócrita, sugere o Papa. Mas, na verdade, não é uma frase que ele faça sua. Falou dela precisamente como uma afirmação errônea,
que deplorava e que infelizmente foi provocada pelo comportamento escandaloso de alguns católicos. Abre aspas. Quantas vezes nós, digo todos nós, ouvimos as pessoas dizerem: se essa pessoa é católica, é melhor ser ateu. Quinta calúnia. Ele teria garantido que os ateus fossem para o céu. Um site advacantista diz que o ponto de 254 da Evangelii Gaudium reconhece a salvação para os ateus, mas o texto não fala de um ateu que conscientemente rejeitou a fé. Ele fala de não cristãos que, em ignorância invencível e busca sincera, podem ser justificados. O texto faz referência à Comissão Teológica Internacional, que lembra que se trata daqueles que não são culpados de não pertencer à Igreja, ou mesmo judeus, muçulmanos, aqueles que, sem culpa de sua parte, ignorantes do Evangelho de Cristo e não familiarizados com a Igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e se esforçam para fazer sua vontade, conhecida através da consciência. E aqueles que, sem culpa própria, ainda não alcançaram reconhecimento expresso de Deus, mas, ainda assim, estão trabalhando para levar uma vida justa. Evangelii Gaudium lembra, além disso, que os sinais que se produzem entre eles não têm o significado nem a eficácia dos sacramentos instituídos por Cristo e que podem libertar os não cristãos do imanentismo ateu e das experiências religiosas puramente individuais. O mesmo site também explora sua entrevista em 2013, ou seja, falo do site advacantista, com La Repubblica, na qual o Papa declarou que os ateus deveriam obedecer à sua própria consciência, mas acrescentou que significava ter uma ideia do que é bom e do que é ruim. Nisso, ele não se engana, porque a lei natural é acessível à consciência humana. Tal é, acima de tudo, a lei natural que está escrita e gravada no coração de cada homem, pois é a própria razão do homem, ordenando-lhe o bem e proibindo-o de pecar. Mas esta prescrição da razão humana não poderia ser força de lei se não fosse o órgão e o intérprete de uma razão superior, a qual nosso espírito e nossa liberdade devem obedecer. É como diz Leão XIII em Libertas Prestantissimum, 20 de junho de 1888. Bem, é portanto por meio dela que os ateus poderão alcançar a fé em Deus. Na mesma entrevista, o Papa disse que Deus só os perdoaria se eles se aproximarem dele com um coração sincero e arrependido. Além disso, o Vaticano havia declarado claramente que o Papa nunca tinha insinuado que os ateus pudessem ser salvos simplesmente por boas ações, e que não são salvos aqueles que, conhecendo a Igreja fundada por Cristo e necessária para a salvação, se recusam a entrar nela e permanecem fora dela. Às vezes, também procuram explorar uma audiência durante a qual um menino lhe perguntou: Meu pai morreu há pouco tempo. Ele era ateu, mas havia batizado seus 4 filhos. Ele era um bom homem. O papai está no céu? O Papa respondeu-lhe: Porque era um homem bom, tinha um bom coração, Deus certamente se orgulhava dele. O fato de batizar seus filhos era ainda mais difícil para um não crente. No entanto, ele deixou claro que é Deus quem decide quem vai para o paraíso, o que significava que sua afirmação não era uma certeza, era, portanto, a expressão perfeitamente saudável da boa esperança de que seu pai estava basicamente predisposto em sã consciência a aceitar a Cristo. Sexta calúnia. Ele se recusaria a evangelizar ateus. Alguns insistem em acusá-lo de não querer a conversão dos ateus, retomando suas críticas ao proselitismo. Com efeito, no seu diálogo sobre o céu e a terra, o Papa diz que quando dialoga com ateus, não coloca o problema de Deus como ponto de partida, exceto no caso em que eles o proponham, que ele não aborde a relação para fazer proselitismo ou converter o ateu, que o respeite e se mostre a ele como ele é. Fica claro no contexto que o Papa está dizendo que as relações com os ateus não precisam ser exclusivamente objeto de ataque teológico. Ele enfatiza que eles devem ser, acima de tudo, cordiais, onde há conhecimento começam a aparecer estima, afeto e amizade. Por proselitismo, o Papa designa uma abordagem sempre frontal, sem respeito,
quando Deus pode ser apresentado de outra forma, e continua: a missão da teologia é refletir e explicar os fatos religiosos e, entre eles, Deus. Também é citado que ele não diz ao ateu que sua vida está condenada, porque ele não tem o direito de julgar. E é verdade que ele não pode dizer quem individualmente irá para o inferno e quem não irá. Lucas 6:37. Perdão. Emitir tal julgamento não é bom para atrair ateus. Para esclarecer as coisas, na página 234 do mesmo livro, o Papa Francisco distingue claramente o proselitismo da evangelização. A evangelização é essencial, mas o proselitismo não é. Trata-se de atração pelo testemunho. Sobre o proselitismo, a Igreja afirma: recentemente, o termo assumiu uma conotação negativa, como propaganda da própria religião, com meios e motivos contrários ao espírito de evangelização, que não respeitam a liberdade e dignidade da pessoa. É nesse sentido, recente que o termo proselitismo é entendido dentro do movimento ecumênico. Sétima calúnia. Ele teria dito que Deus deseja o pluralismo religioso em princípio. Recordemos, por um lado, que o nível oficial e magisterial, a Igreja rejeita o pluralismo como um princípio desejável. Abre aspas. O anúncio missionário da Igreja está hoje em perigo de teorias relativistas que procuram justificar o pluralismo religioso não só de fato, mas também de jure, ou como princípio. Fecha aspas. Em seu documento não magisterial sobre a fraternidade humana para a paz mundial e a convivência comum, assinado em Abu Dhabi com o grande imã de Al-Azhar, o Papa escreveu: o pluralismo e as diversidades de religião, cor, sexo, raça e língua são uma sábia vontade divina pela qual Deus criou os seres humanos. Esta sabedoria divina é a origem da qual brota o direito à liberdade de crença e à liberdade de ser diferente. É claro que se Deus queria todas essas coisas, não as queria da mesma maneira. A diversidade religiosa sendo simplesmente permitida por Deus, explicada pelo livre-arbítrio, a que o Papa Francisco se refere neste mesmo parágrafo. Trata-se, portanto, obviamente, para a religião de vontade permissiva, que é um conceito completamente católico. Além disso, bastou segui-lo honestamente para ver que ele explicou o significado desse desejo logo após o documento. Porque Deus permite que existam tantas religiões? Deus quis permitir isso. Os teólogos da escolástica se referiam a voluntas permissiva, ou seja, a vontade permissiva de Deus. Ele queria permitir essa realidade, e para que aqueles que teimosamente se apegarem à sua afirmação imprudente, o Papa voltou a confirmar que se referia a um testamento permissivo no documento em questão. Em um discurso não magistral ao governo iraquiano, ele disse que a diversidade religiosa, cultural e étnica que caracterizou a sociedade iraquiana por milênios é um recurso preciso a ser explorado, não um obstáculo a ser eliminado. No contexto, ele estava se referindo à perseguição e violência da guerra no Iraque, trazendo morte, destruição, ruínas ainda visíveis. Não se trata, portanto, de um princípio teológico, mas de um princípio político. As diferentes comunidades religiosas podem realmente tornar-se úteis à nação iraquiana, e é ilegítimo que o governo as considere como inimigos a serem perseguidos. Isso é aceitável, sabendo que, do ponto de vista católico, sua conversão deve ser livre e obtida pela paz. Nessa mesma viagem, ele convocou os católicos do Iraque a proclamar o Evangelho. Além disso, Deus necessariamente tolera esses males para deles extrair um bem maior. A diversidade pode, portanto, em teoria, ser vista como um desafio positivo para os cristãos. Recordemos também as palavras de São Thomas More: nada pode acontecer que Deus não queira, e asseguro-lhe que, seja o que for, por pior que nos pareça, deve ser mesmo melhor. Assim passemos, pois bem, para a oitava calúnia. Ele teria dito que Deus não é um ser divino. Existem vários sites alegando que o Papa teria declarado que Deus não é um ser divino, mas isso é falso.
O que ele está realmente dizendo é que ele não é um demiurgo, um conceito platônico do Criador. Eis o que ele diz no texto original. É assim a criação, e assim a criação foi, por séculos e séculos, milênios e milênios, até se tornar o que conhecemos hoje, justamente porque Deus não é um demiurgo ou um mago, mas o Criador que dá existência a todas as criaturas. O começo do mundo não é obra do caos que deve sua origem a outro, mas deriva diretamente de um princípio supremo que cria por amor. Aqui ele marca, portanto, a diferença entre um Deus que se contenta em fazer uma coisa aparecer e um por quem tudo continua a evoluir em princípio. Nona calúnia. Ele teria contestado a possibilidade de usar a força armada. No livro Política e Sociedade, Papa Francisco, Encontros com Dominic Walton, página 28, ele questiona o termo guerra justa, mas é porque justa seria mais apropriado para a paz, que é o fim em si mesma. Devemos também distinguir entre guerra em sentido amplo, que é uma injustiça a ser detida, e a guerra como um meio de deter a violência. Basta ler com atenção. Temos que pensar cuidadosamente sobre o conceito de guerra justa. Aprendemos na filosofia política que, para se defender, pode-se fazer a guerra e considerá-la justa, mas podemos dizer guerra justa, ou melhor, uma guerra de defesa, porque a única coisa certa é a paz. Dominic Walton, você quer dizer que não podemos usar o termo guerra justa? É isso? E o Papa responde: eu não gosto de usá-lo. Ouvimos as pessoas dizerem: estou travando uma guerra porque não tenho outros meios de me defender, mas nenhuma guerra é justa. A única coisa certa é a paz. Veja também o comentário de Ronald Conte em sua homilia de 18 de março de 2022, que apenas repete sua rejeição ao termo, não qualquer uso dos militares. O Santo Padre nunca contestou a possibilidade moral de usar armas, nem em qualquer outro contexto que não seja a guerra com a polícia ou qualquer outra. Ele declarou ainda: em certas ocasiões é necessário repelir proporcionalmente um ataque em andamento para evitar o agressor de causar dano e a necessidade de neutralizá-lo. Pode aplicar a sua eliminação, é o caso da legítima defesa. Citando Evangelium Vitae, perdão. Ele mesmo se refere ao catecismo sobre o assunto, sem declarar a possibilidade de ter que usar a força. O pressuposto fundamental é que o fim último e mais digno da pessoa humana e da comunidade é a abolição da guerra. Além disso, como sabemos, a única condenação expressa pelo Concílio Vaticano II foi justamente a da guerra, perdão. Isso na consciência de que, como a guerra não desapareceu da condição humana, não podemos negar aos governos, uma vez que todas as possibilidades de solução pacífica esgotado o direito da legítima defesa. Em uma entrevista de 5 de julho de 2022, o Papa disse: pode haver uma guerra justa, existe o direito de autodefesa, mas precisamos repensar a forma como o conceito é usado hoje. Ele também afirmou o papel protetor do exército e da polícia. Abre aspas. Saúdo com alegria os representantes das Forças Armadas e da Polícia de muitas partes do mundo que vieram em peregrinação a Roma por ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. As forças da ordem, militares e policiais, têm a missão de garantir um ambiente seguro para que cada cidadão possa viver em paz e serenidade. Nas novas, nas nossas, perdão, nas vossas famílias, nos vários ambientes em que trabalhais, sede instrumentos de reconciliação, construtores de pontes e semeadores de paz. Com efeito, sois chamados não só a prevenir, gerir ou pôr termo aos conflitos, mas também a contribuir para a construção de uma ordem baseada na verdade, na justiça, no amor e na liberdade, segundo a definição de paz de São João XXIII, na encíclica Pacem in Terris. Fecha aspas. A partir disso, é impossível concluir, sem distorção, que ele rejeita o uso da força em todas as circunstâncias. 10ª calúnia. Ele teria negado a santidade da Igreja. Em sua carta aos padres,
Lamentando os casos de abuso sexual que irromperam na igreja, ele afirmou que a igreja precisava de arrependimento e reutilizou o símbolo da noiva, dizendo que ela havia sido pega traindo a Deus. Abre aspas. Estou convencido de que, na medida em que formos fiéis à vontade de Deus, os tempos de purificação da igreja que vivemos nos tornarão mais felizes e simples e serão, num futuro próximo, muito frutíferos. Não nos desanime. O Senhor está purificando sua noiva e nos convertendo a Ele. Ele nos faz passar por provações para que entendamos que sem Ele somos pó. Ele está nos salvando da hipocrisia e da espiritualidade das aparências. Ele sopra seu espírito para restaurar a beleza de sua esposa, pega em flagrante delito de adultério. Em outra homilia, já foi repreendido por ter pronunciado: Jesus não quer que a igreja seja um modelo perfeito, que esteja satisfeito com sua organização e que seja capaz de defender sua boa reputação. Só que aqui, novamente, os detratores do Papa desconsideram completamente o contexto anterior. Poderíamos perguntar por que Jesus não deixou uma sugestão para resolver, pelo menos, esta primeira grande discussão? Uma pequena dica teria sido suficiente para os apóstolos que estiveram com ele todos os dias durante anos. Por que Jesus não deu sempre regras claras e decisivas? E aqui está a tentação da eficiência. A todo custo, pensar que a igreja vai bem se tem tudo sob controle, se vive bem com a agenda sempre em ordem, tudo acertado. E também a tentação da casuística. Mas o Senhor não faz. Na verdade, ele não envia uma resposta do céu aos seus apóstolos. Ele envia o Espírito Santo. E o Espírito não vem trazendo a agenda. Ele vem como fogo. Jesus não quer que a igreja seja um modelo perfeito. Entendamos, portanto, perfeitamente que o que ele quer dizer com modelo perfeito é uma referência legalista, entregue com uma lista de protocolos precisos a serem seguidos para o menor detalhe da história que Cristo nos teria dito, o que é factual. Cristo não quis uma igreja assim, porque quer que o homem trabalhe e supere as provações somente por meio da assistência espiritual, exceto que cada vez que os papas falam da igreja pecaminosa ou imperfeita, é óbvio que o termo designa os cristãos que a compõem. Esta é uma terminologia que já existia no catecismo. A igreja é o povo de Deus, é o povo que Deus reúne em todo o mundo. De fato, o Papa Francisco já havia descrito explicitamente essa expressão. A igreja deve pedir perdão por não ter se comportado assim tantas vezes. E, quando digo igreja, quero dizer cristãos. A igreja é santa. Somos nós pecadores. Ou seja, somos nós os pecadores. Perdão. Portanto, não há desculpa para não entendê-lo dessa maneira. E as citações de papas que falam da igreja como instituição divina nunca causaram essa confusão. Os paralelos são, portanto, sofismas porque não levam em conta os contextos ou rigor católico. 11ª calúnia. Ele apoiaria a imigração em massa descontrolada. É verdade que o Papa pede caridade para com os migrantes necessitados, algo que de forma alguma é herético ou imoral. No entanto, ele repetidamente denunciou a imigração descontrolada. Ele disse em 2016: em teoria, você não pode fechar seu coração para um refugiado, mas há também a prudência dos governantes. Eles devem estar muito abertos para receber, mas também devem calcular como recebê-los, porque não devemos apenas receber um refugiado, mas também integrá-lo. Qual é o perigo? Se o refugiado não está integrado, permita-me este neologismo: ele é guetizado. Ele se torna um gueto. Ele disse que os migrantes não de, que sobre os migrantes não devemos esquecer que têm o dever de respeitar as leis, a cultura e as tradições dos países em que são recebidos. Em 2017, o Papa lembrou que os migrantes têm o dever de conhecer, respeitar e também assimilar a cultura e as tradições das nações que os acolhem. Recordando a dignidade dos migrantes na sociedade, o Papa recordou em sua encíclica Fratelli Tutti que a Europa, por exemplo,
provavelmente seguirá esse caminho. No entanto, ajudado por seu grande patrimônio cultural e religioso, ele tem os instrumentos para defender a centralidade da pessoa humana e encontrar o justo equilíbrio entre o duplo dever moral de proteger os direitos de seus próprios cidadãos e o de garantir assistência e acolhimento de imigrantes. Nossos esforços para com os migrantes que chegam podem ser resumidos em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Com efeito, não se trata de impor programas assistenciais de cima, mas de realizar um caminho conjunto através dessas 4 ações, para construir cidades e países que, preservando suas respectivas identidades culturais e religiosas. Alguns, também, o acusaram de receber apenas imigrantes muçulmanos, mas isso não é verdade. Há muitos casos de famílias cristãs sírias acolhidas diretamente pelo Papa. Ele também batizou imigrantes convertidos. Virginie Evota também se surpreendeu ao desinformar ao dizer que o Papa acolheu a maioria dos muçulmanos na Quinta-feira Santa, o que acabou sendo falso. 4 nigerianos católicos, 3 eritreus coptas, 3 muçulmanos do Mali, da Síria e do Paquistão, um indiano da fé hindu. Não esqueçamos que Pio XII, em sua mensagem radiofônica ao mundo em 24 de dezembro de 1948, propôs uma política que permite que países superpovoados evitem seu excesso de população para se estabelecer em outros países, em vez de enviar alimentos a grandes custos para as populações refugiadas, reunidas da melhor maneira possível em algum lugar, porque não facilitar a remigração e a imigração das famílias, direcionando-as para regiões onde encontrarão mais facilmente os alimentos de que precisam. Em sua Constituição Apostólica Exsul Familia, defendeu o fato de vir em socorro dos refugiados das regiões da Europa de Leste, de qualquer região ou religião que fossem, criando um gabinete de emigração para socorrer habitantes de certas nações demasiado povoadas, sobrecarregadas pela miséria, que desejava ir para o exterior. 12ª calúnia. O Papa teria incluído hereges no corpo de Cristo. Vamos primeiro lembrar que, como explicado em Fundamentos do Dogma Católico, de Ludwig Ott, edição de 1954, página 310, mesmo público, os hereges permanecem espiritualmente membros, pertencentes espiritualmente à Igreja. Seu desejo de permanecer à Igreja, e não podem ser completamente separados da Igreja por causa de seu batismo, eles ainda estão sujeitos à sua jurisdição. Quanto aos excomungados, eles próprios devem ser distinguidos dos excomungados tolerados, que permanecem, em menor grau, membros da Igreja. O fato de não se beneficiarem de todos os bens da comunhão católica não os exclui completamente, a menos que a deixem formalmente em excomunhão. Ver também a calúnia 31, que veremos daqui a pouco. Devemos, portanto, distinguir entre a adesão defeituosa e a comunhão plena, na qual o Papa nunca inclui os não católicos, se não queremos cair na hipocrisia e na contradição, afirmando que uma pertença espiritual ou legal não é uma forma de pertença. Em um discurso de 17 de janeiro de 2020 à Igreja Luterana da Finlândia, o Papa citou a Declaração Conjunta de Católicos Luteranos. O relatório do Grupo de Diálogo Católico-Luterano para a Suécia e a Finlândia, intitulado Justificação na Vida da Igreja, observa com razão que aqueles que já são batizados podem, junto com seus irmãos e irmãs, desenvolver suas oportunidades de santidade, que vêm de sua justificação comum em Cristo. Como membros do mesmo corpo místico de Cristo, os cristãos estão unidos uns aos outros e devem carregar os fardos uns dos outros, desde que Cristo veio para redimir o mundo inteiro. A Igreja e os cristãos, leigos e ordenados, têm também a missão de testemunhar a boa nova na vida cotidiana. Mas aqui, ele estava simplesmente citando a declaração conjunta entre católicos e luteranos, que no contexto do documento original, nada mais é do que uma declaração teológica neutra sobre a qual as igrejas concordam. Ou seja, de acordo com o Evangelho, há uma igreja unida em batismo e que seus membros têm o dever de evangelizar. Não se trata de debate
específico sobre as separações cristãs, simplesmente porque esse não era o assunto. Foi apenas uma exortação a um dever de todas as denominações, que todas as denominações reconhecem. Perdão. Também é citada uma mensagem sobre os cristãos perseguidos, onde o Papa disse que os mártires de hoje pertencem a muitas tradições cristãs, nos ajudem, pertencentes a muitas tradições cristãs, nos ajudem a compreender que todos os batizados são membros do mesmo corpo de Cristo, sua igreja. Que possamos considerar esta verdade profunda como um chamado a perseverar em nosso caminho ecumênico rumo à comunhão plena e visível, crescendo cada vez mais no amor e na compreensão recíproca. Mas como a próxima frase fala de perseverar no caminho da unidade, deve-se entender que é apenas afirmar que pelo batismo os cristãos são feitos membros de um corpo e, portanto, é por isso que devemos tentar nos unir. E o fato que todos nós somos martirizados por causa de Cristo nos lembra que os cristãos formam, em princípio, um corpo e não vários. Deve-se lembrar também que um cristão não católico de boa fé pode ser considerado um mártir coram Deo, segundo Bento XIV. Deve-se lembrar também que ser protestante ou ortodoxo não é suficiente para ser excluído do corpo de Cristo, pois alguns podem ser seus membros implícitos, como apontou Pio XII. Abre aspas, aqueles que ainda não estão iluminados pela verdade do Evangelho, nem entrou no rebanho da Igreja, ou que por uma infeliz ruptura da unidade e da fé se encontram separados de nós, aqueles que não pertencem ao organismo visível da Igreja, por um certo desejo e vontade inconsciente, eles se encontram ordenados ao corpo místico do Redentor. E o Concílio Vaticano II, de acordo com a Orientalium Ecclesiarum, seção 2, e da Unitatis Redintegratio, seção 3, os hereges, por outro lado, são definidos como aqueles que teimosamente o rejeitam, também de acordo com o Catecismo de São Pio X. Além disso, em audiência no corpo de Cristo, o Papa Francisco afirmou que para pertencer a ele é preciso permanecer unido ao Papa e aos bispos, que são instrumentos de unidade e comunhão, o que diz bastante sobre o assunto. 13ª calúnia. Ele supostamente usava símbolos LGBT. Alguns afirmam que o Papa assumiu símbolos LGBT em várias ocasiões, usando essa imagem em particular. De qualquer forma, essa foto é uma fotomontagem vergonhosa. Aqui pode-se ver a original. Depois, também afirmam que a cruz que ele usava nas fotos a seguir teria algo a ver com LGBT. A cruz não tem absolutamente nada a ver com o grupo LGBT. Além disso, a bandeira LGBT contém uma faixa roxa, mas não está presente aqui. Na verdade, é o da Pastoral Juvenil da América Latina. As cores da cruz correspondem às regiões da Pastoral Juvenil da América Latina. Verde representa o México e a América Central, amarelo laranja o Caribe, vermelho a região andina e azul o sul do continente, com Argentina e Chile. Eles também simbolizam a natureza da região, suas florestas, vulcões, praias e mares. 14ª calúnia. Ele teria rejeitado a busca de silêncio e oração. É o que afirmam alguns advocantistas, truncando uma citação encontrada em Gaudete et Exsultate, no parágrafo 26. Na verdade, ele disse que não era necessário, não é saudável amar o silêncio e fugir do encontro com o outro, desejar o descanso e evitar a atividade, buscar a oração e desprezar o serviço. Tudo pode ser aceito e integrado como parte da existência pessoal neste mundo e incorporado à jornada de santificação. Somos chamados a viver a contemplação, também na ação, e nos santificarmos no exercício responsável e generoso de nossa própria missão. Foi, portanto, amar o silêncio em detrimento do resto que o Papa rejeitou. Pior de tudo, 2 parágrafos depois, ele explicou que missão não envolve depreciar momentos de quietude, solidão e silêncio diante de Deus. Pelo contrário, este é mais um exemplo de uma frase tirada de contexto. 15ª calúnia. Teria negado o título de vigário de Cristo.
Esta calúnia, baseada na interpretação exagerada de uma mudança da formatação no diretório papal, texto não magisterial, foi negada e refutada. Por exemplo, nós já temos um vídeo no canal do Archidiácono sobre o assunto. Aliás, o Vaticano continuou a usar oficialmente o título de Vigário de Cristo, Vicario di Christi, deste anuário. 16ª calúnia, ele teria aprovado a adoração de um ídolo pagão. Essa acusação, criada do zero pela mídia conservadora, foi negada muitas vezes, pelos órgãos oficiais ligados às cerimônias visadas, pelo Vaticano, pelo Papa. Todas as fontes envolvidas no evento, independentemente do que digam alguns clérigos, são consensuais em dizer que a suposta estátua idólatra, que no começo foi chamada de Nossa Senhora da Amazônia, foi identificada várias vezes como apenas uma representação artística no meio das demais. Todas as evidências de adoração são refutadas. Por exemplo, um vídeo também no canal Archidiácono sobre o assunto. E a expressão Mãe Terra também é uma metáfora tradicionalmente usada no catolicismo. Por exemplo, Santo Ambrósio fala sobre o assunto. Sobre o arrependimento, capítulo 17, ele diz: E que exemplo mais adequado podemos dar do que o de nossa mãe comum? Pois a própria terra, de onde todos somos tirados, quando não é trabalhada e cultivada, parece deserta, e o campo morre até as vinhas ou oliveiras com os quais foram plantadas, e ainda assim não perde sua capacidade de nutrir, que é, por assim dizer, sua vida. Outras citações podem ser encontradas no link que eu vou estar deixando lá, também para o site Archidiácono, no caso. 17ª calúnia. Ele teria negado a Imaculada Conceição. O Papa é acusado de ter negado a Imaculada Conceição de Maria ao dizer que ela teria se tornado santa em uma audiência não magisterial de 21 de dezembro de 2018, na qual encorajou a santidade dos fiéis. Abre aspas. Então, quem é feliz no presépio? Nossa Senhora e São José estão cheios de alegria. Mas não pense que foi fácil para eles. Os santos não nascem assim, tornam-se assim. E isso vale para eles também. Só que é natural aqui entender que o Papa usou santo no sentido de modelo de virtude para os cristãos, conforme definido pelo Glossário da Igreja Católica da França. Nesse sentido, podemos dizer que ela se tornou santa não porque não fosse concebida sem pecado original, mas sim porque se tornou um modelo visível, praticando serviço a Deus e dizendo ativamente não ao pecado. Alguns também buscam uma má tradução de uma homilia de 20 de dezembro de 2013 do jornal Zenit, que diz que faz Maria dizer: Mentira, fui enganada, sobre uma promessa messiânica vendo seu filho morrer na cruz. Mas as versões em inglês e italiano publicadas no site do Vaticano não dizem isso. Simplesmente lemos que Maria ficou incompreensível diante do fato de seu filho ter morrido com dores excruciantes, quando foi profetizado na glória, e acrescentou: Mas agora olhe lá, para a cruz. Assim não há menção de mentira ou engano. De qualquer forma, é facilmente verificável para qualquer pessoa de boa vontade que o Papa declarou a Virgem imaculada e sem pecado ao longo de seu pontificado, antes e depois dessas declarações. Portanto, pode ser apenas um julgamento precipitado afirmar que ele ensina o contrário. As próximas duas calúnias, de número 18 e 19, já estão extremamente elaboradas em dois artigos diferentes no site Archidiácono sobre o assunto, ou seja, os pseudo-erros da encíclica Fratelli Tutti e da exortação Querida Amazônia. Futuramente, poderei também traduzir esses artigos aqui para o português, mas quem quiser verificar, o link vai estar em nosso blog, vocês podem acessar pelo comentário fixado ou pelo link na descrição. A 20ª calúnia consiste em dizer que ele teria feito um ato de submissão aos líderes de uma nova ordem mundial judaico-maçônica. Os conspiradores menos instruídos usam essa imagem para nos fazer acreditar que ele beijaria líderes judeus lá. Além do fato de ser um humilde sinal de respeito que não envolve nenhuma submissão, deve-se saber que essas pessoas não eram líderes de nenhuma ordem, mas pessoas que sobreviveram aos campos de concentração. Também é interessante ver o silêncio de certos cismáticos quando, por uma ação pastoral semelhante, o Papa Pio XII falou com os líderes dos B'nai B'rith, dando-lhes as boas-vindas ao Vaticano e também recebeu seus representantes.
21ª calúnia. Ele teria ensinado o secularismo do Estado. Bem, baseando em trechos de uma entrevista, não uma palestra, com o jornal La Croix, o Papa é acusado de aderir ao modelo secularista de laicidade, ou seja, um Estado sem religião. Abre aspas, um Estado deve ser laico, os Estados confessionais terminam mal. Sabendo que ele poderia simplesmente fazer um julgamento aqui condicionado pelas circunstâncias atuais, é um julgamento injusto de intenção. Por um lado, porque durante essa entrevista ele distingue o verdadeiro laicismo do laicismo entendido pelo Estado francês, que exclui as religiões e a moral cristã. O laicismo de que ele fala não pode, portanto, ser um Estado secularista. Laicismo e secularidade são termos precisamente definidos pela Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. O laicismo é a simples distinção entre poder da Igreja e poder secular, não confessionalismo, a não ingerência do poder civil na vida da Igreja e das religiões. Isso de acordo com a Carta de São João Paulo II aos bispos da França. Um Estado laico e não confessional é, portanto, de acordo com essa definição, completamente ortodoxo. Também podemos notar que, em outra entrevista, o Papa Francisco distinguiu entre laicismo e secularismo. Ao fazer isso, ele estava retomando exatamente os termos de Pio XII, que certamente o inspirou para quem laicismo saudável, princípio da doutrina católica, era a definição ortodoxa e distinta daquela pregada pelos estados secularizados. Para aqueles que falam inglês, há também um artigo explicando com profundidade a oposição do Papa Francisco a um Estado sem qualquer propósito religioso transcendente, intitulado Papa Francisco, Verdadeira Religião e Liberdade Religiosa, de Joel Harrison. O link, vocês já sabem, vai estar no nosso blog. 22ª calúnia. Ele rejeitaria a evangelização de não católicos. Às vezes, nos dizem que os papas rejeitam o proselitismo e, portanto, a proclamação do evangelho, mas hoje o proselitismo é usado em sua definição negativa, que é uma propaganda da própria religião com meios e motivos contrários ao espírito do evangelho que não respeitam a liberdade e a dignidade da pessoa. Quem pesquisa honestamente sobre o que o Papa Francisco chama regularmente para evangelizar, não precisamos fazer uma lista exaustiva. Ver pesquisa em Vatican Va. Quero dizer, o site do Vaticano. Recentemente, ele lembrou o chamado a proclamar, como servo, que o mundo se converta. Sua primeira exortação apostólica enfatizou que o evangelho deve ser proclamado a todos e oferecido por atração. A igreja destaca ele, não o atrai pelo proselitismo, mas pelo testemunho e pela pregação, de modo que as palavras de condenação só vêm como último recurso. Dizer que se opõe à conversão ou à argumentação doutrinária é mentira. Em todas as citações hoje sequestradas, o Papa se opõe à ideia de que evangelizar é apenas uma questão de convencer intelectualmente ou atacar ideias, como se o evangelho fosse uma mera doutrina ideológica. Uma vida exemplar é o fator mais eficaz para levar as pessoas a aceitar a fé. Recordava o Santo Ofício em 20 de dezembro de 1949, nada abre caminho mais eficaz para que os errantes encontrem a verdade e abracem a Igreja do que a fé dos católicos, quando confirmada pelo exemplo de vida reta. Exemplo. O Papa Francisco também faz disso uma prioridade, porque é a caridade que nos dispõe a acolher a fé, o diálogo, não deve se opor à paz. Ele nunca quis dizer que viver o Evangelho se opunha ao diálogo, que ele mesmo afirmou, nem pedido de desculpas, que também afirmou, nem defesa da fé, que ele mesmo também afirmou, o que refuta totalmente o mito do Papa, contrário à persuasão intelectual. A verdade é que ele proíbe procurar apenas fazer isso sem testemunho caritativo, quando for fundamental. Este artigo do Dave Armstrong também responde essa afirmação, abordando uma citação fora de contexto onde o Papa acolheu um jovem polonês a evangelizar, antes de tudo, por meio de ações. O link, novamente, no nosso blog. 23ª calúnia. O Papa ridicularizaria a Igreja ou o Papado usando um nariz de palhaço. Este é um dos ataques mais pitorescos ao Santo Padre. Durante uma audiência em que chamou para rezar por uma criança doente, o Papa Francisco caminhou para cumprimentar os fiéis na Praça de São Pedro e, abordado por um casal de palhaços profissionais,
concordou em colocar um nariz vermelho que lhe entregaram, mostrando que compartilhava seu senso de humor. A estupidez desse ataque ao Papa e as boas relações da Igreja com o circo, que remontam pelo menos ao início do século XX, são expostas em detalhes em um artigo, também do Archidiacre, que vai estar novamente linkado no nosso blog. Na mesma linha, alguns católicos zombaram do soberano pontífice por essa foto em que encontrou, entre outros visitantes, um homem vestido de Homem-Aranha, cujo trabalho voluntário era divertir e dar alegria às crianças doentes nos hospitais. Realmente precisam buscar mais alguma coisa para ver sua maldade? 24ª calúnia. O Papa pertenceria a uma rede de pedofilia. Uma das acusações mais absurdas afirma que, durante a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, o Papa provou pertencer a uma rede de pedofilia vestindo um hábito litúrgico cujos ornamentos lembram um dos ícones identificados pelo FBI. Mesmo sem saber o que significam esses triângulos em um ornamento litúrgico, já se pode refletir e entender que, primeiro, é uma falácia dizer que porque os ornamentos são parecidos, então eles têm o mesmo significado. Perceba-se que os ícones são diferentes e não estão na mesma direção. Seria como assimilar os sinais da cruz usados pelos satanistas com a cruz revirada de São Pedro. Não se tira nenhuma conclusão racional de uma semelhança. Em segundo lugar, é absurdo acreditar que se o Papa pertencesse a uma rede tão secreta, o provaria intencionalmente conhecido com esses ícones públicos. Terceiro, um triângulo desse estilo é simplesmente estético e usado para esse fim em outras áreas. De qualquer forma, é mais provável que esses ornamentos tenham sido escolhidos vis-à-vis a cultura panamenha do país onde ocorreu a Jornada Mundial da Juventude, em que tecidos decorativos, molas, são bordados com símbolos semelhantes. 25ª calúnia. O Papa supostamente negou a transubstanciação. Por uma acrobacia desonesta, alguns colocaram todos os seus esforços para superinterpretar uma homilia de 23 de junho de 2019, durante a qual ele declarou: antes da Eucaristia, Jesus, que se tornou pão, este pão humilde, que contém toda a Igreja, nos ensina a lista a Deus contido em um pedaço de pão. Como se isso fosse uma negação de que o pão se torna o corpo de Cristo na missa. Em primeiro lugar, o Papa ratifica na mesma homilia que é de fato seu corpo que está em questão. Abre aspas. Ainda esta noite seremos nutridos por seu corpo dado. Em segundo lugar, o fato de ele estar contido no pão é uma linguagem familiar na aparência, da mesma forma que falamos de água em uma nuvem. Obviamente, não é um recipiente literal. Pio XII falou também da palavra viveu o pão, na radiomensagem aos fiéis da Bélgica de 30 de junho de 1946. Santo Tomás de Aquino também disse que Cristo quis dizer que minha carne está contida no alimento dos crentes e meu sangue no sacramento do altar. Isso em seu comentário sobre João 4,5, o que não significa que sua carne esteja dentro do alimento como uma espécie de emplanação. De qualquer forma, o Papa refutou essa teoria absurda em seu Ângelus do mesmo dia, ratificando que a Eucaristia é o sacramento do seu corpo e do seu sangue dado para a salvação do mundo, que não devemos nos acostumar com a Eucaristia nem ir à comunhão por hábito. Não. Cada vez que nos aproximamos do altar para receber a Eucaristia, devemos renovar verdadeiramente nosso amém ao corpo de Cristo, porque é Jesus que me salvou. É Jesus que vem me dar forças para viver. É Jesus vivo. E que é Jesus que adoramos na Eucaristia. Sem falar nas muitas vezes em que ratificou esses ensinamentos de que o pão da Eucaristia é literalmente o próprio Cristo em anos anteriores, e o Papa repetiu isso muitas vezes depois. Quando ele disse que o pão é realmente seu corpo dado por nós, o vinho é realmente seu sangue derramado por nós, que o pão que ele dá é seu próprio corpo e seu próprio sangue, poderíamos detectar uma heresia oculta por telepatia? Aparentemente, essa é a afirmação que alguns de seus inimigos querem acrescentar. 26ª calúnia. Ele supostamente culpou os católicos por terem muitos filhos. Em uma entrevista, ele compartilhou sua opinião. Alguns acreditam que
perdoe minha expressão, para ser bons católicos é preciso ser como coelhos. Não. É preciso paternidade responsável, o que certos meios de comunicação tiraram de seu contexto para censurar os católicos, que têm meios de terem muitos filhos. Mas nada poderia ser mais desonesto. Nesta mesma entrevista, o Papa disse que as famílias deveriam ter, idealmente, 3 filhos por família. Acredito que o número de 3 filhos por família que você menciona, segundo os especialistas, é importante para manter a população. 3 por par. Quando descemos desse nível, ocorre o outro extremo, como na Itália, por exemplo. A verdade é que a citação caluniada foi uma resposta a uma mulher que deu à luz 7 filhos por cesariana. Abre aspas. O exemplo que mencionei há pouco tempo dessa mulher que esperava seu 8º filho e dos quais 7 nasceram de cesariana, neste caso é uma questão de responsabilidade. Foi só depois que ele fez a comparação do coelho, além do fato de que ele tem direito à sua própria opinião e de que não podemos fofocar, não se trata claramente de uma rejeição de famílias numerosas, mas de riscos graves que as cesarianas repetidas podem acarretar, daí a necessidade da cautela. Cautela que essa mulher, que ele conhecia, deve ter faltado, especialmente se essas cesarianas não fossem espaçadas, seguras, etc. Ainda na mesma entrevista, o Papa valorizou a generosidade dos pais de famílias numerosas, cuja imprudência não devia ser generalizada. Abre aspas. É verdade que também neste caso devemos ser prudentes, mas para eles a criança é um tesouro. Deus sabe como ajudá-los. Talvez alguns deles não sejam cuidados, isso também é verdade. Paternidade responsável, mas também devemos olhar para a generosidade desse pai ou dessa mãe que vê cada filho como um tesouro. Em audiência de 30 de janeiro de 2019, lamentou o verdadeiro inverno demográfico que vivemos na Europa, lembrando que as crianças são motivo de orgulho para a família e segurança para o futuro. Ele havia feito a mesma observação em 2017 à Comissão dos Episcopados da Europa. A rejeição do que vinha dos pais foi assim sucedida por um tempo de esterilidade dramática, não só porque na Europa temos poucos filhos, o nosso inverno demográfico, e os que foram privados do direito de nascer são demasiado numerosos, mas também porque nos vimos incapazes de transmitir aos jovens os instrumentos materiais e culturais para enfrentar o futuro. Perdão. A Europa vive uma espécie de déficit de memória. Tornar-se novamente comunidade solidária significa redescobrir o valor do próprio passado para enriquecer o presente e transmitir à posteridade um futuro de esperança. 27ª calúnia. Ele teria aprovado atos homossexuais. O Papa sempre se lembrou sobre a questão da homossexualidade de se referir ao Catecismo da Igreja Católica, que nunca reformou ou modificou sobre essa questão, o que o torna, portanto, a doutrina oficial da Igreja. Este mesmo catecismo, explica que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados e que não podemos receber aprovação em nenhum caso. Não poderiam receber aprovação em nenhum caso. Salientando que as tendências homossexuais objetivamente desordenadas constituem um teste, o que implica que se deve acolher os homossexuais com respeito, compaixão e sensibilidade, exortando-os à castidade. Em sua coletiva de imprensa de 28 de julho de 2013, hoje, a frase "Quem sou eu para julgar?" foi desenhado. Ele estava realmente falando de uma pessoa que busca ao Senhor, mostra boa vontade, não um homossexual que nega a natureza pecaminosa desses atos. Na verdade, o contexto era justamente sobre arrependimento do pecado e confissão, o que demonstra que ele não estava de forma alguma negando o pecado nesta questão. Na mesma palestra, ele lembrou que sua posição sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo era a da Igreja e disse que o lobby gay era ruim. Pode-se, assim, facilmente evitar o julgamento precipitado sobre um relato de um homossexual ter tido uma conversa telefônica privada com o Papa, mesmo supondo que este homem não tenha entendido mal o Santo Padre, o que é muito provável. Pode-se ver facilmente que o Papa não considera que Deus endossa a orientação homossexual per se. Em entrevista, posteriormente, sequestrada pela mídia,
28 de maio de 2019, ele explicou que os homossexuais têm o direito de estar na família, são filhos de Deus, têm direito a uma família. Você não pode expulsar alguém de uma família ou tornar sua vida miserável por causa disso. Concluindo que dizer que uma pessoa tem o direito de estar em uma família não significa aprovar atos homossexuais. Explicou também que sempre defendeu a doutrina católica e que falar em casamento homossexual é uma contradição. Mais tarde, o documentário Francesco di Evangeli publicará um trecho truncado da entrevista, que subiu a frase: o que temos que fazer é que a lei de convivência civil, eles têm o direito de serem legalmente amparados. Sobre a lei de direito de convivência civil, eles têm o direito de serem legalmente amparados, perdão. Fazendo parecer como uma aprovação de uma união civil, no sentido de casamento ou casal do mesmo sexo, que ele absolutamente não fala na entrevista. O contexto era claramente sobre ser legalmente reconhecido como membro de uma família, o que implica direitos à educação, cuidados ou herança, por exemplo. O fato é que as palavras convivência civil nunca foram usadas pelo Papa para falar de casamento civil. Ele havia usado anteriormente, traduzido coabitação civil, em 13 de maio de 2015 para falar de paz no lar familiar, e sob seu pontificado, a Comissão Teológica Internacional usou a expressão traduzida coexistência civil, 26 de abril de 2019, para falar de liberdade religiosa. Sobre o tema da homossexualidade, a Congregação para a Doutrina da Fé já havia utilizado a expressão, traduzida convivência civil, referente aos projetos de lei sobre a não discriminação de pessoas homossexuais. Não é um casamento civil. A manipulação midiática que fez parecer uma mudança de doutrina foi oficialmente refutada pela Secretaria de Estado da Santa Sé. Note-se também que seus comentários positivos sobre o cuidado pastoral do padre James Martin, ou do Ministério Novos Caminhos, que, segundo eles, teriam recebido cartas positivas, embora não publicadas, em carta particular, portanto não magisterial, onde não sequer fala de doutrina sobre o assunto e só dá a sua opinião sobre a sua compaixão geral, de forma alguma implica que aprova todas as palavras do sacerdotes e muito menos os atos homossexuais, uma extrapolação que seria um grave pecado de imprudência, julgamento como de costume. Este mesmo padre polêmico também lembrou bem os ensinamentos do catecismo sobre a questão, por isso suas críticas não equivalem à heresia formal, ainda mais por parte do Papa Francisco, a menos que se persevere em uma falácia ou pecado, melhor dizendo, de julgamento precipitado. Todos são livres para se opor a este cuidado pastoral. Nessas controvérsias, na realidade, basta que um católico leve em conta o magistério do Papa, não intervenções privadas que não têm autoridade doutrinal e que comprometem apenas ele. Além do catecismo que o Papa mantém em vigor, sua encíclica Amoris Laetitia reafirmou que não há base para assimilar ou traçar analogias, mesmo remotas, entre as uniões homossexuais e o projeto de Deus para o matrimônio e a família, que é inacessível que as igrejas locais estejam sujeitas a pressões nesta área e que as organizações internacionais condicionem a ajuda financeira aos países pobres à introdução de leis que estabeleçam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em fevereiro de 2020, a Congregação para a Doutrina da Fé suspendeu o padre Tony Flannery e exigiu que se submetesse à doutrina sobre a ilicitude dos atos homossexuais e a rejeição do reconhecimento legal dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em fevereiro de 2021, o Papa também publicou a resposta da Congregação para a Doutrina da Fé, rejeitando a bênção de uniões do mesmo sexo, explicando que o pecado não poderia ser abençoado. Qualquer católico sabendo disso e imaginando que há dúvidas sobre a doutrina está, portanto, ou de má fé ou tentando extrapolar controvérsias da mídia que nunca estabeleceram nenhuma mudança. 28ª calúnia. Ele teria negado o milagre da multiplicação dos pães.
Notemos primeiro que o Papa nunca deu uma explicação naturalista dessa história. Ele regularmente o representava como sendo realmente um milagre, pelo qual todos haviam sido realmente nutridos pela porção do menino. Mas uma polêmica foi fabricada a partir de algumas de suas intervenções, nas quais ele declarou: Eis o milagre, mais do que uma multiplicação, é uma partilha, animada pela fé e pela oração. Todos começaram e ficaram juntos, perdão, comeram e ficaram juntos. É o sinal de Jesus, pão de Deus para a humanidade. Ou mesmo que não é mágica, é um sinal. Um sinal que convidava a ter fé em Deus. Mas cada uma dessas declarações também incluía a reafirmação de que todos estavam satisfeitos com pouco. Quaisquer que sejam as interpretações precipitadas que se possam fazer, sua insistência em esclarecer o significado da multiplicação, na verdade vem de seu interesse em demonstrar que Jesus não fez magicamente uma nova porção aparecer para todos, mas sim fez com que a partilha dessa mesma porção fosse infinita. Surpreendentemente, aqui abre aspas, né, surpreendentemente, no relato da multiplicação dos pães, nunca falamos de multiplicação. Ao contrário, os verbos usados são partir, dar, distribuir. Fecha aspas. Isso segundo Lucas 9,16. Em suma, não enfatizamos a multiplicação, mas o compartilhamento. É importante. Jesus não faz mágica. Não transforma os 5 pães em 5.000, para dizer depois, agora distribua-os. Não. Jesus reza, abençoa estes 5 pães e começa a parti-los, confiando-se ao Pai. E esses 5 pães nunca acabam. Não é mágica, é confiança em Deus e em sua providência. Essa é, portanto, a razão pela qual o milagre não foi uma multiplicação no sentido em que é entendido em linguagem comum, ou um truque de mágica, fazendo com que a mesma porção fosse duplicada, mas realmente uma divisão infinita cujo simbolismo reflita, segundo o Papa, a partilha do corpo de Jesus na Eucaristia. É aqui que reside o verdadeiro milagre, não na mera abundância material, mas na partilha real. Mike Lewis dá uma explicação mais detalhada dessa profunda mensagem. Em uma mensagem em vídeo sobre a fome no mundo de 2013, o Papa relembrou essa história dizendo que, como eles mesmos eram pobres, só encontraram 5 pães e 2 peixes, mas pela graça de Deus conseguiram saciar uma multidão de pessoas, até coletando as sobras e assim conseguindo evitar qualquer desperdício. Estamos diante do escândalo global de aproximadamente 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas que ainda hoje sofrem com a fome. Não podemos virar as costas e fingir que esse problema não existe. A comida disponível no mundo seria suficiente para alimentar a todos. Depois disso, ele disse: A parábola da multiplicação dos pães e dos peixes nos ensina precisamente isso. Se houver vontade, o que temos não se esgota, mas sim, alguns permanecem e nada se perde. Esta última frase, tomada isoladamente, poderia ser mal interpretada, mas podemos ver claramente na mensagem geral que ele não falava dela como uma história falsa, mas como uma história comparativa que ele mesmo usa para refletir a participação cristã em nosso tempo. Parábola é também uma comparação ilustrativa em italiano, de acordo com a definição dada pela Oxford Language, Universidade de Oxford. 29ª calúnia. Ele teria dito uma heresia ao reconhecer a fé de Abraão dos muçulmanos. Ele é acusado de ter lembrado durante sua viagem ao Iraque que Abraão era o pai comum da fé dos cristãos, judeus e muçulmanos, mas é bastante consistente com o fato de que essas 3 religiões reconhecem seu monoteísmo na revelação original de Deus a Abraão, essa que por sua vez ocorreu historicamente antes da revelação trinitária. Isso o torna, logicamente, o pai comum dessas religiões, o ancestral comum que os levou a reconhecer o único Deus. Além disso, é uma leitura em conformidade com o que ensina o Concílio Vaticano II, que explicou que o plano de salvação envolve também aqueles que reconhecem o Criador, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando ter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único e misericordioso, futuro Rei dos homens e do último dia. Isso está no artigo 16 da Lumen Gentium, perdão, e é um texto que até o arcebispo Lefebvre reconheceu como ortodoxo no alvorecer de seu cisma. E também, claro, nós falaremos mais aprofundadamente sobre isso, um tema futuro, em outro momento.
Bom, ter a fé de Abraão é simplesmente ter a concepção monoteísta mais básica de Deus, a do tempo do profeta, quando a Trindade, a procissão ou a filiação não eram reveladas. Já existe um vídeo sobre o assunto, já publicado no canal Ashidiak, que tem legenda em português para quem se interessar e quiser assistir. O link novamente vai estar no nosso blog. 30ª calúnia. Ele teria minimizado o pecado da carne. Esta é uma calúnia baseada em uma frase de uma entrevista de 12 de dezembro de 2021. Neste contexto, o Papa pretendia defender a reputação do bispo Alpete, acusado de ter mantido relações com uma secretária de sua diocese, após o que o bispo pediu sua renúncia. Abre aspas. Foi um desvio de sua parte, um desvio do sexto mandamento, mas não total, das pequenas carícias e mensagens que lhe dava a secretária. Essa é a acusação. É um pecado, mas não é dos mais graves, porque os pecados da carne não são os mais graves. Os pecados mais graves são os que têm mais angelismo, orgulho, ódio. Em seguida, o Papa salienta que um bispo, como todos os outros, era um pecador e que, quando a fofoca aumenta, aumenta até arruinar a reputação de uma pessoa. Ela não poderá, essa pessoa no caso, não poderá mais governar. Dizer que o pecado da carne, neste caso, ceder à tentação de acariciar uma mulher, mesmo mortal, não é o pior dos pecados, é uma verdade católica. Isso também é o que Santo Tomás de Aquino ensinou detalhadamente, sem ser acusado de minimizar nada. Ele fala sobre o assunto na Suma Teológica, o link da citação, etc., vai estar novamente no blog. Seja como for, o Papa nunca disse ou mesmo insinuou que este pecado não era grave, e afirmá-lo seria calúnia, um pecado igualmente mortal. É claro, neste contexto, que se tratava de dizer que esta falta não valia a avalanche de ataques contra o bispo Alpetit, que tem tanto direito ao perdão. 31ª calúnia. Ele teria proferido uma heresia sobre a comunhão dos santos. Em uma audiência de 2 de fevereiro de 2022, o Papa declarou: aqueles que negam a fé, que são apóstatas, que são os perseguidores da igreja, que negam seu batismo, esses também estão em casa? Sim, esses também. Todos os blasfemos, todos eles, nós somos irmãos. É a comunhão dos santos. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade dos crentes na terra e no céu. E na terra, santos, pecadores, todos, no contexto aqui, o Papa enfatizou que a união dos membros da Igreja, a comunidade dos pecadores salvos, não poderia ser rompida pela morte. O vínculo em Cristo não poderia ser rompido. Os indivíduos listados eram, portanto, exemplos de pecadores entre a comunidade dos crentes. O professor de teologia e padre Kereste explicou, primeiro, que as audiências eram uma espécie de exortação paterna e não um documento vinculativo, lembrando claramente que o erro de quem gostaria de ver nela uma contradição com a infalibilidade papal. Ele continuou reiterando que este vínculo indelével é causado pelo batismo, que mesmo o pecado mortal obstinado não pode apagar, embora perca sua graça santificante. Membros mortos da Igreja estão cercados pela oração e pelo amor da Igreja, estando o arrependimento aberto para eles. O Papa simplesmente não especificou a distinção no que diz respeito à questão precisa do caráter salvífico do batismo, não sendo objeto da audiência. Veja também a excelente demonstração de Pedro Gabriel, né? Inclusive que já apareceu aqui no canal para falar sobre a questão da Amoris Laetitia. Nós temos uma entrevista com ele sobre o assunto. A comunhão dos santos pode designar não só comunhão entre os santos, mas também comunhão nas coisas santas e a comunhão dos bens espirituais. É notavelmente a comunhão de caridade a que se refere a citação do padre e do catecismo, em 1 Coríntios 12, 26 a 27. Essa distinção, sendo compreendida, opondo-a ao Catecismo de São Pio X, não faz sentido, referindo-se à comunhão dos santos, na qual os blasfemos ou apóstatas não têm parte, mas reconheceu que os cristãos, em estado de pecado mortal, apesar de serem excluídos da comunhão perfeitamente espirituais, perfeita de bens espirituais, perdão,
me corrigindo, poderia beneficiar de alguma vantagem dos bens da Igreja, em particular pelo caráter do cristão que é indelével, bem como participar dos bens externos da Igreja, com exceção daqueles que incorrem em excomunhão. Note-se que essa exceção não se refere necessariamente aos apóstatas, aqueles que abjuram ou negam por um ato externo à fé católica, ou blasfemadores, que pecam contra sua herança batismal. Por exemplo, como explica em Fundamentos do Dogma Católico, de Ludwig de 1954, a edição, e a página 310, mesmo públicos, apóstolos e hereges permanecem espiritualmente por seu desejo de pertencer à igreja, é, ou seja, permanecem espiritualmente membros por seu desejo de pertencer à igreja e não podem ser completamente afastados da igreja por causa de seu batismo. Eles estão sempre sujeitos à sua jurisdição. Quanto aos excomungados, distintos, por Ott, das categorias citadas acima, perdão, eles próprios devem ser distinguidos dos excomungados tolerados, que permanecem em menor grau membros da Igreja. Por fim, o pior que se pode concluir dessa enésima fala polêmica seria que o Papa foi desajeitado em seus termos ou simplesmente não usou uma definição estrita de comunhão, palavra que, novamente, não constitui uma doutrina autoritária apesar das fantasias. Palavras, no caso do Papa. Concluir que ele é um herege é simplesmente um pecado mortal de julgamento precipitado em vista dos fatores levantados, afirmá-lo publicamente para alimentar uma polêmica, um pecado de escândalo, confundir pela mídia pública uma atitude contrária ao bem da Igreja. Os católicos saberão que atitude adotar. 32ª calúnia. Disse que ele ensinou, que todos irão para o céu. Essa acusação vem de uma declaração de 15 de setembro de 2021 que ele fez em uma entrevista, portanto, um ensinamento magisterial impactando sua função papal. O contexto foi uma rejeição da noção de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ver coluna número 27, perdão. Lembrando que os homossexuais são iguais a nós, disse. O Senhor é bom e nos salvará a todos. Olha, isso não diga em voz alta. Nesse momento o Papa dá uma risada. Mas o Senhor quer que todos sejam salvos. Compreendemos claramente que pelo seu riso e pela sua injunção para não repetir que o Papa se expressou mal e se corrigiu imediatamente, provando assim que não era isso que ele queria dizer. Nada de alarmante e nenhum deslizamento revelador, para presumir imprudentemente, pelo menos, se alguém deseja ter uma interpretação caridosa, católica, o fato é que o Papa recordou repetidas vezes a existência do inferno, ver a calúnia número 1, isso mesmo mencionando após essa entrevista. 33ª calúnia. Ele rejeitaria a ideia de que a religião pode guiar as leis. Essa difamação refere-se a uma homilia de 28 de julho de 2022, onde explicou que Deus não quer que sejamos escravos, mas filhos. Ele não quer decidir por nós, nem nos oprimir com um poder sagrado em um mundo governado por leis rigorosas. Ele se referia claramente aqui a uma sociedade quase teocrática, onde as leis são moldadas sobre os mandamentos da religião e os impõem a ponto de não deixar autonomia à vida civil. Esta é claramente uma ideia que se opõe ao laicismo saudável definido por Pio XII. O Papa, no entanto, lembrou que uma sociedade laica não pode prescindir da religião. Abre aspas. Outra coisa, distinguiu São Paulo VI, é o secularismo, uma concepção de vida que se separa completamente do vínculo com o Criador, de modo que Deus se torna supérfluo, e pesado, e que nascem novas formas de ateísmo, sorrateiras e variadas. Para o Papa, no entanto, rejeitar o secularismo não significa necessariamente querer voltar ao passado pastoral, como se por trás da crítica à secularização se escondesse a nostalgia de um mundo sagrado, de uma sociedade de outrora onde a Igreja e seus ministros tinham mais poder e importância social. Mas este é um julgamento pastoral, não uma definição sobre a situação que deveria estar em todos os momentos ou em momento ideal. Então, acusá-lo de contradizer a doutrina aqui é absurdo. Recordamos o ensinamento de São Pio X sobre as evoluções sociais do seu tempo. Abre aspas.
Deve-se notar imediatamente que hoje é impossível restabelecer da mesma forma todas as instituições que podem ter sido úteis e mesmo as únicas eficazes nos séculos passados. Tantas são as modificações radicais que o curso do tempo introduz na sociedade e na vida pública, e tantas são as novas necessidades e as circunstâncias mutáveis estão constantemente criando. Mas a Igreja, na sua longa história, sempre e em todas as ocasiões, demonstrou claramente que possui a maravilhosa virtude de se adaptar às condições variáveis da sociedade civil, sem nunca pôr em causa a integridade ou a imutabilidade da fé e da moral, e salvaguardar sempre a seus direitos sagrados. Dobra-se e acomoda-se facilmente em tudo o que é contingente e acidental às vicissitudes dos tempos e às novas exigências da sociedade. Fecha aspas. O link para essa fala do Papa São Pio X vai também estar no nosso blog, cujo link do próprio blog, repito, está na descrição e no comentário fixado. E 34ª calúnia, ele teria participado de uma cerimônia pagã no Canadá. Bem, entre 25 de julho de 2022, o Papa se reuniu com nativos canadenses como parte de uma jornada apostólica destinada a se arrepender dos abusos cometidos contra as tribos nativas pelo governo canadense, com a participação de instituições educacionais católicas no século XX. Em seu discurso, o que demonstra que o contexto é explicitamente cristão, conclui: Hoje estou aqui para recordar o passado, chorar convosco, contemplar a terra em silêncio e rezar junto aos túmulos. Deixe o silêncio nos ajudar a internalizar a dor, o silêncio e oração. Diante do mal, oremos ao Senhor da bondade, e diante da morte, oremos ao Deus da vida. O Senhor Jesus Cristo fez um túmulo, um impasse de esperança, diante do qual todos os sonhos haviam desaparecido e onde restavam apenas lágrimas, dor e resignação. Ele fez um túmulo, o lugar do renascimento, da ressurreição, de onde começou uma história de vida nova e reconciliação universal. Nossos esforços não são suficientes para curar e reconciliar. Precisamos de sua graça, precisamos da doce e forte sabedoria do Espírito, da ternura do Consolador, que ele cumpra as expectativas de nossos corações. Deixe que ele nos pegue pela mão, que ele nos faça caminhar juntos. Mas o que interessou aos nossos polêmicos habituais foi o fato de que durante essas reuniões, é, em uma delas, o Papa se viu presenteado pelos indígenas com um capacete de cultura nativa, que ele concordou em colocar na cabeça de vez em quando. E por este mesmo fato foi acusado de praticar um ato de paganismo. Essa falsa polêmica é acirrada. Consiste simplesmente em assimilar todos os símbolos culturais estrangeiros e não ocidentais a signos intrinsecamente pagãos e em julgar o foro interno dos indivíduos que os adotam, acusando-os de apostasia, de adesão à fé pagã e outras calúnias delirantes. Foi exatamente isso que fizeram contra São João Paulo II, cada vez que encontrou comunidades étnicas que destacavam vários sinais. É também a calúnia que foi feita contra os amazônicos, que foram a Roma com o símbolo de sua cultura, o que foi chamado de ídolo da Pachamama, cujo mito ainda persiste. O fato é que esses símbolos, mesmo originados em culturas não evangelizadas, não possuem um significado inseparável de um significado pagão, como o obelisco egípcio instalado na Basílica de São Pedro em 1586, ou mesmo o título Pontifex, que foi uma vez dado aos imperadores pagãos e foi adotado pelos papas como seu símbolo de poder. Acrescentamos que fora aos círculos que fora os círculos já contrários ao Papa, com uma agenda toda traçada contra ele, não há confusão religiosa. Basta um pouco de pesquisa para entender que esses capacetes nativos, historicamente, são um símbolo de autoridade, de respeito, usado pelos chefes. Apenas simbolizam um ato de compaixão ou bravura, a menos que você imagine que esses conceitos são exclusivamente associados ao paganismo. Você pode usar sua razão e conceber que um papa pode carregá-la sem que haja adesão a qualquer outra doutrina religiosa. O gesto simboliza, para os mais velhos, um respeito muito forte pelo papa.
O capacete, ou seja, no caso aqui o cocar, é um símbolo de honra, mas o símbolo de adesão a uma doutrina pagã ou de uma promoção? Somente na mente dos inimigos do Papa, cuja catequese precisa ser revista. Recordamos as sábias palavras do Papa Pio XII, em 2 de setembro de 1956. Acreditamos, aqui abre aspas, né, acreditamos também estar em dívida para com aqueles que, sem talvez suspeitar, já estão às portas da igreja, bem como a todos aqueles, em número cada vez maior, que a angústia diante das forças desencadeadas da natureza, o medo da existência do futuro e de si mesmo, empurraram a partir em busca de um forte apoio, perdão. A igreja oferece a eles ela mesma é esse apoio. Quem nele confia, nada perde dos valores autênticos que possuía. Tudo que as outras denominações, mesmo não cristãs, apresentam como verdadeiro e bom, encontra seu lugar, seu significado profundo e seu resultado na Igreja Católica. E para terminar, fala-se sobre o Papa Francisco como Papa pró-tradição e ortodoxo. Ortodoxo no sentido de ter a fé verdadeira. Bom, esta parte aqui já é uma tradução, né? Aqui praticamente uma tradução indireta, ou seja, originalmente postada em inglês por Dave Armstrong em Patheos.com, foi republicado agora, né, pelo Archidiacre, não hoje, né, especificamente, mas já há um tempo, republicado pelo Archidiacre, em francês, e agora eu estou traduzindo para o português também. Bom, aqui temos uma foto do Papa celebrando missa de Oriente, certo? A começar pelo Papa Francisco como sendo tradicional, ou seja, a ideia daqui por diante não é mais refutar calúnias, mas mostrar a fé do Papa Francisco como ela realmente é, certo? Então nós temos que entender, o Papa Francisco ele pode não ser culpado de 1 milhão de coisas, mas agora, a fé que ele segue é verdadeiramente a fé católica? Ou seja, não, ele não fez nada de errado, mas agora o que ele fez de certo? Comecemos então. Primeiramente, a defesa da tradição. Ele deixa claro em seu discurso de 12 de abril de 2013 que devemos fazer parte da corrente da grande tradição que, sob a ajuda do Espírito Santo e sob a orientação do magistério, reconheceu os escritos canônicos como a palavra dirigida por Deus ao seu povo e nunca deixará de meditar e descobrir suas riquezas inesgotáveis. Em seu discurso de 18 de outubro de 2014, ele fala que, assim, a Igreja é de Cristo, ela é sua esposa, e todos os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, têm a tarefa e o dever de protegê-la e servi-la, não como mestres, mas como servos. O Papa, nesse contexto, não é o Senhor Supremo, mas sim o Servo Supremo, o Servus Servorum Dei, garante da obediência e conformidade da Igreja à vontade de Deus, ao Evangelho de Cristo e à tradição da Igreja, deixando de lado toda a arbitrariedade pessoal. Agora, também, Papa Francisco fala sobre como fora da Igreja não há salvação. Em seu discurso, de 8 de maio de 2013, ele diz: é uma dicotomia absurda pensar em viver com Jesus sem a Igreja, em seguir Jesus fora da Igreja, em amar Jesus sem amar a Igreja. Em sua audiência geral, de 25 de junho de 2014, o Papa diz: às vezes acontece de alguém dizer, creio em Deus, creio em Jesus, mas a Igreja não me interessa. Quantas vezes já ouvimos isso? Isso não está certo, certo? Alguns consideram poder ter um relacionamento pessoal, direto e imediato com Jesus Cristo, fora da comunhão e mediação da Igreja. Estas são tentações perigosas e prejudiciais. São, como dizia o grande Paulo VI, dicotomias absurdas. Lembre-se bem, ser cristão significa pertencer à Igreja. O primeiro nome é cristão, o sobrenome é membro da Igreja. Em sua homilia de 1º de janeiro de 2015, o Papa diz que não é possível amar a Cristo, mas sem a Igreja, ouvir Cristo, mas não a Igreja, pertencer a Cristo, mas fora da Igreja. De fato, é a Igreja, a grande família de Deus, que nos traz Cristo. É a Igreja que hoje diz, eis o Cordeiro de Deus. É a Igreja que anuncia. É na Igreja que Jesus continua a realizar os seus gestos de graça, que são os sacramentos. E agora, falando sobre a infalibilidade da Igreja, ou seja, o Papa Francisco ele também ensina sobre a infalibilidade da Igreja.
com essas palavras no seu discurso de 18 de outubro de 2014. Esta é a Igreja, nossa mãe, e quando a Igreja, na variedade dos seus carismas, se expressa na comunhão, não pode errar. Esta é a beleza e a força do sensus fidei, deste sentido sobrenatural de fé, que é dado pelo Espírito Santo, para que juntos todos podemos entrar no coração do Evangelho e aprender a seguir Jesus em nossas vidas, e isso não deve ser visto como causa de confusão e inquietação. Muitos comentadores, ou pessoas que falam, imaginaram ver uma igreja sem disputa, onde um lado se opõe ao outro, chegando mesmo a duvidar do Espírito Santo, o verdadeiro promotor e garantidor da unidade e harmonia da igreja. O Espírito Santo, que ao longo da história sempre conduzia os barcos através de seus ministros, mesmo quando o mar era contrário e agitado e os ministros infiéis e pecadores. O Papa Francisco também ensina sobre a infalibilidade papal. Em sua saudação aos pais sinodais durante a primeira congregação da terceira Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, ele diz: o sínodo sempre se realiza com petro et sub petro, e a presença do Papa é garantia para todos e proteção da fé. Em seu discurso de 18 de outubro de 2014, ele diz: e como ousei dizer-lhes no início, era necessário viver tudo isso com tranquilidade, com paz interior, também porque o sínodo se realiza com petro et sub petro, e a presença do Papa é uma garantia para todos. Caso repetindo, em seu discurso de 30 de abril de 2015, você sabe que o Papa é infalível quando faz definições dogmáticas, o que de fato ele faz, mas raramente. O Papa Francisco também ensinou sobre a jurisdição universal do Papa. Em seu discurso de 18 de outubro de 2014, ele diz: o Papa, nesse contexto, não é o Senhor Supremo, mas sim o Servo Supremo, sendo, por vontade do próprio Cristo, o sumo pastor e doutor de todos os fiéis, e embora possuindo na Igreja o poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal. Ensinou sobre a realidade do diabo, em sua meditação matinal de 30 de outubro de 2014, que diz: e como escreve Paulo para isso, é preciso revestir-se de armadura de Deus, porque não se pode mais pensar em uma vida espiritual, em uma vida cristã, sem resistir às tentações, sem lutar contra o diabo e pensar que queiram que acreditássemos que o diabo era um mito, uma figura, uma ideia, a ideia do mal. Por outro lado, o diabo existe e devemos lutar contra ele. É o que recorda São Paulo. A palavra de Deus assim o diz, mas parece que não estamos muito convencidos dessa realidade. Em sua meditação matinal de 11 de abril de 2014, ele diz que todos somos tratados, explicou o Papa, porque a lei da vida espiritual, a nossa vida cristã, é uma luta porque o príncipe deste mundo, o diabo, não quer a nossa santidade, não quer que sigamos a Cristo. Alguns de vocês, talvez, eu sei, podem dizer: mas, padre, você é realmente antiquado, falando sobre o diabo no século XXI? Mas você sabe, o diabo existe mesmo, mesmo no século XXI. E não devemos ser ingênuos, devemos aprender com o Evangelho como lutar contra isso. O Papa também ensinou sobre o casamento tradicional, dizendo: vocês se reuniram no momento certo durante esse colóquio internacional para aprofundar o tema da complementariedade entre homens e mulheres. Com efeito, esta complementariedade é a base do matrimônio da família, que é a primeira escola onde aprendemos a apreciar os nossos dons e os dos outros e onde começamos a aprender a arte de viver juntos. Também diz que o primeiro ambiente em que a fé ilumina a cidade dos homens é, portanto, a família. Penso sobretudo na união estável do homem e da mulher, no casamento. Isso nasce do seu amor, sinal e presença do amor de Deus, do reconhecimento e acolhimento, daquele bem que é a diferença sexual, pela qual os esposos podem unir-se numa só carne e são capazes de gerar novas vidas. Uma manifestação da bondade, sabedoria e plano amoroso do Criador. Encíclica Lumen Fidei, 29 de junho de 2013. A família está passando por uma profunda crise cultural. O casamento tende a ser visto como uma simples forma de gratificação emocional que pode ser formada de qualquer forma e pode ser modificada de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indispensável do casamento para a sociedade vai além do nível emocional e das necessidades contingentes do casal.
Como ensinam os bispos franceses, ela não surge do sentimento de amor por definição efêmero, mas da profundidade do compromisso assumido pelos esposos que aceitam entrar numa união de vida total. Ele diz isso em Evangelii Gaudium, item 66. E em seu discurso de 17 de novembro de 2014, ele diz que esta conferência seja uma fonte de inspiração para todos aqueles que procuram apoiar e fortalecer a união do homem e da mulher no casamento como um bem único, natural, fundamental e belo para os indivíduos, famílias, comunidades e sociedades. O Papa Francisco também se opôs ao aborto e à eutanásia, dizendo que muitas vezes na minha vida de padre ouvi objeções, mas me diga, por que a igreja se opõe ao aborto, por exemplo? É um problema religioso? Não, não. Não é um problema religioso. É um problema filosófico? Não, não é um problema filosófico. É um problema científico, porque ali existe uma vida humana e não é lícito matar uma vida humana para reservar um problema. Para resolver um problema, perdão. Não, não. Pensamento moderno. Ouça, no pensamento antigo e no pensamento moderno, a palavra matar significa a mesma coisa. Isso também se aplica à eutanásia. Todos sabemos que, com tantos idosos nesta cultura de deitar fora, existe uma eutanásia oculta, mas também existe o outro. E isso significa dizer adeus. Não, o fim da vida é uma decisão minha, como eu quero. Um pecado contra Deus, Criador. Você tem que pensar sobre isso. Discurso de 15 de novembro de 2014. Ele também manteve oposição à ordenação de mulheres. Por exemplo, na conferência de imprensa de 28 de julho de 2013, ele disse: mas aludindo à ordenação de mulheres, a igreja falou e disse: não. João Paulo II disse: mas com uma formulação definitiva. Está fechada esta porta. Ele também falou que o sacerdócio reservado aos homens, como sinal de Cristo esposo, que se entrega na Eucaristia, é uma questão que não pode ser discutida, mas pode se tornar um motivo particular de conflito se identificarmos muito poder sacramental com poder. Evangelii Gaudium, item 104. Bom, ele também manteve oposição à comunhão para os divorciados e recasados. Para entender mais sobre essa questão, qual realmente é a intenção do Papa Francisco sobre isso, ver a nossa entrevista com Pedro Gabriel sobre Amoris Laetitia. Bom, em referência ao problema da comunhão para as pessoas que vivem em segunda união, para que os divorciados possam comungar não há problema, mas quando vivem em uma segunda união, não podem. Acredito que é necessário olhar para isso na totalidade do ministério matrimonial. Conferência de imprensa de 28 de julho de 2013. Ele também reforçou a realidade do inferno, dizendo: e hoje sinto que não posso terminar sem dirigir uma palavra aos grandes ausentes, aos protagonistas ausentes, aos mafiosos e mafiosas. Por favor, mude sua vida, converta-se, pare de fazer o mal, estamos orando por você. Converta-se, peço-lhe de joelhos, é para o seu bem. Esta vida que você está vivendo agora não lhe dará prazer, não lhe dará alegria, não lhe dará felicidade. O poder, o dinheiro que você tem agora, que vem de tantos negócios sujos, tantos crimes da máfia, é dinheiro de sangue, é poder de sangue, e você não pode levá-lo em outra vida. Converta-se, ainda há tempo para não acabar no inferno. Isso é o que espera por você se você continuar nesse caminho. Você teve um pai e uma mãe. Pense neles, chore um pouco e se converta. Rezamos juntos a Nossa Mãe Maria por sua ajuda. Então segue-se com a Ave Maria. O Vaticano também condenou as falsas notícias de que o Papa Francisco estaria pregando a heresia da aniquilação dos condenados, dizendo em Vatican News, comunicado da Santa Sé, de 30 de março de 2018, que o Santo Padre Francisco recebeu recentemente o fundador do jornal La Repubblica em encontro privado por ocasião da Páscoa, sem, no entanto, dar-lhe uma entrevista. O que o autor relata no artigo de hoje é resultado de uma reconstrução em que as palavras do Papa não são citadas. O Papa também pregou sobre os limites da infalibilidade papal, queira você ou não, isso é a doutrina católica também. Mas o Papa também tem seus defeitos, e a infalibilidade não tem nada a ver com seus defeitos. É o que ele disse em seu discurso de 30 de abril de 2015.
E em sua conferência de imprensa de 18 de agosto de 2014, se o Papa diz que o centro do universo é a Terra e não o Sol, está errado, porque está dizendo algo que deve ser científico, e por isso não está certo. Passando agora para os limites da liberdade de expressão. Temos a obrigação de dizer abertamente, ter essa liberdade, mas sem ofender. Você não pode provocar, não pode insultar a fé dos outros, não pode zombar da fé. Muita gente fala mal das religiões, zomba delas, digamos, que fazem da religião dos outros um brinquedo. Essas pessoas provocam. Existe um limite. Ele disse em sua viagem apostólica de 15 de janeiro de 2015. O Papa Francisco também falou sobre a doutrina da guerra justa. Em sua conferência de imprensa de 25 de novembro de 2014, ele diz: uma única nação não pode julgar como parar um agressor injusto. Prender o agressor injusto é um direito da humanidade. Ele também disse que temos que combater o terrorismo, mas respeito o que disse na viagem anterior. Quando temos que deter o agressor injusto, temos que fazê-lo com consenso internacional. Ele diz em discurso de 28 de novembro de 2014, repetindo que é lícito prender o agressor injusto, porém, sempre em conformidade com o direito internacional, quero também lembrar que a resolução do problema não pode ser deixada apenas para as respostas militares. Para a resposta militar, perdão. E também ele condenou o sincretismo durante a realização do ecumenismo, dizendo: nesse diálogo sempre amável e cordial, um sincretismo conciliador seria basicamente um totalitarismo daqueles que pretendem conciliar, desconsiderando os valores que os transcendem e dos quais não são donos. A verdadeira abertura implica manter-se firme nas próprias convicções mais profundas, com uma identidade clara e alegre. Uma abertura diplomática que diga sim a tudo para evitar problemas é inútil, porque seria uma maneira de enganar o outro e de negar o bem que recebemos como o dom de ser repartido generosamente. Evangelização e diálogo interreligioso, longe de se oporem, sustentam-se e alimentam-se mutuamente. Ele diz isso na Evangelii Gaudium, item 251. O Papa também se mostrou a favor da subsidiariedade econômica, dizendo: mas também podemos apreciar melhor os grandes valores inspirados pelo cristianismo, como a visão do homem como pessoa, o casamento e a família, a distinção entre a esfera religiosa e a esfera política, os princípios de solidariedade e subsidiariedade e muitos outros. Ele disse em sua mensagem do Santo Padre de 1º de junho de 2014. Ele também diz que os ideais que a formaram desde o início mostram bem isso: paz, subsidiariedade e solidariedade recíproca. Um humanismo centrado no respeito pela dignidade da pessoa. Diz sua visita ao Parlamento Europeu de 25 de novembro de 2014. E também o Papa Francisco falou a favor da apologética católica, dizendo: o anúncio à cultura implica também um anúncio às culturas profissionais, científicas e acadêmicas. Trata-se do encontro entre fé, razão e ciência, que visa desenvolver um novo discurso de credibilidade, uma apologética original que ajude a criar as disposições para que o Evangelho seja ouvido por todos, quando certas categorias de razão e ciência são acolhidas no anúncio da mensagem. Essas mesmas categorias tornam-se instrumentos de evangelização e água transformada em vinho. É o que, uma vez adotado, não é apenas redimido, mas se torna instrumento do Espírito para iluminar e renovar o mundo. Novamente na Evangelii Gaudium. E também disse que o termo confirmação nos lembra, então, que este sacramento traz crescimento na graça batismal, une-nos mais solidamente a Cristo, realiza o nosso vínculo com a Igreja, concede-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé, para confessar o nome de Cristo e nunca nos envergonharmos da sua cruz. Ele disse esse último foi na sua audiência geral de 29 de janeiro de 2014. Ele também diz em seu encontro com o clero, de 26 de julho de 2014, que diálogo não significa pedir desculpas, mesmo que às vezes tenhamos que fazê-lo quando nos fazem perguntas que exigem explicação.
O Papa Francisco também apresentou condenação ao progressismo, dizendo: a tentação do angelismo destrutivo que, em nome de uma misericórdia enganosa, enfaixa as feridas sem primeiro curá-las ou tratá-las, que ataca os sintomas e não as causas e raízes, é a tentação dos corretos, corretos entre aspas, dos tímidos e também dos que se chamam progressistas e liberais. Discurso de 18 de outubro de 2014. O Papa também condena o progressismo em sua meditação matinal de 18 de novembro de 2013. Feito isso, este vídeo já terminou. Eu espero que depois disso, você que tinha algum preconceito com o Papa Francisco, por algum motivo que aqui foi elencado, ou outro que possa decorrer das minhas questões, você pelo menos possa olhar para ele de uma forma diferente, enxergar ele como ele realmente é, o Papa da Santa Igreja Católica. Fiquem com Deus. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva, deixem um like, compartilhem o vídeo, o nosso artigo também, e até um próximo momento.